Olá, eu sou o Dr. Avelino Júnior e eu estou comentando as alterações legislativas no Brasil. E hoje eu resolvi comentar a competência concorrente dos decretos que estão sendo baixados pelos chefes do Poder Executivo, municipal, estadual e federal. Então vou passar para vocês o meu raciocínio. Vamos lá. A epidemia é conhecida como um surto de doença que tem caráter transitório e que ataca simultaneamente um grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Então nós temos a epidemia de sarampo, epidemia de gripe, então é aquele surto naquele momento e é transitório. Mas encontramos também a endemia. Endemia é uma doença que ocorre habitualmente e com incidência significativa em dada população ou região. Por exemplo, malária, nós encontramos uma região endêmica no norte do país, enquanto que nós temos aqui no Vale do Paraíba Paulista a esquistossomose, uma doença endêmica. Portanto, epidemia é aquele surto que aparece transitoriamente, a endemia é a doença regional daquele local. Mas agora temos a pandemia. Sempre tivemos, mas nunca tão alarmante quanto hoje. A pandemia é uma doença que se espalha por uma grande área geográfica, afetando diferentes continentes. Por exemplo, Covid-19. Então, nós já tivemos a pandemia como a AIDS, logo no início, na década de 80, e agora nós temos realmente todo mundo sentindo o que é uma pandemia. Ok? Partindo desse princípio, o Covid-19 é uma doença causada por um novo coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2. Portanto, esse é o nome da doença causada pelo coronavírus. Essa pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, sendo que os primeiros casos da doença já foram relatados no final de 2019. Muito bem, e o Brasil? Como ele recepcionou esse grande problema? O Brasil vem enfrentando a pandemia causada pelo coronavírus de todas as formas possíveis. O Ministério da Saúde vem seguindo rigorosamente os protocolos de combate à pandemia, porém, alguns setores do governo e da sociedade não vêm dando tanto crédito e seriedade da situação de saúde do país e do mundo. O Poder Executivo Federal, Estadual, Distrital e Municipal no Brasil vem determinando através de decretos a exigência do isolamento social, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Mesmo após a Organização Mundial de Saúde declarar a existência da pandemia do Covid-19, chefes de estados como no Brasil, Estados Unidos da América, França, Espanha, Itália, etc., não levaram a sério lá no início, sendo que atualmente todos estão vivenciando a calamidade em seu próprio território. Portanto, aquilo que ninguém acreditava que poderia ser uma pandemia, hoje todo mundo sabe que é uma coisa muito séria. Muito bem. Então, os chefes do Poder Executivo, verificando que o sistema público de saúde não comportaria o atendimento dos doentes, determinaram, através de decretos, o isolamento social como forma de combater o Covid-19. Isso está sendo feito no mundo inteiro. É o isolamento social. Determinação do Ministério da Saúde. Mas e o que isso tem a ver com a minha reflexão de competência concorrente de decretos? Pois bem, como vamos combater? Através da prevenção. Que tipo de prevenção? Isolamento. Pois bem, mas ainda tem muitas pessoas, chefes do Poder Executivo, que querem que as pessoas vão trabalhar.
Sim, trabalhos essenciais, mas a grande massa da população não pode se expor. Portanto, vamos entender de que forma o governo, através do decreto ou do Poder Executivo Federal ou do decreto municipal, pode impor as suas normas. O decreto é um ato executivo administrativo de competência exclusiva do chefe do executivo, presidente da República, governador do estado ou prefeito municipal, que serve para mandar cumprir alguma legislação existente ou reforçar o seu cumprimento. Muito bem. Muitos chefes do Poder Executivo baixaram decretos com o objetivo de impedir o contato pessoal e, por consequência, diminuir o risco de contágio, preservando a vida dos cidadãos. Porém, verificamos conflitos entre os decretos federal, estadual e municipal. Por exemplo, atendimento de pessoas em restaurante sendo permitido em um município, porém proibido pelo governador do estado. No estado não pode atender, só delivery. E outro município, não, aqui você pode atender. Então surge a pergunta: qual decreto eu devo seguir? O do estado, do governador ou o decreto municipal do prefeito? Para responder essa pergunta, precisamos verificar na Constituição da República Federativa do Brasil a competência dos órgãos que estão baixando os decretos, atuando na mesma área da saúde. É chamada de concorrência dos decretos. Aí nós vamos encontrar no artigo 6º da Constituição da República. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Portanto, quem determina a proteção é a Constituição. Por conta disso, nós podemos verificar o artigo 23 da Constituição, inciso 2º. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 2º, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Ora, tanto o município, quanto o Distrito Federal, quanto o estado, quanto o órgão presidencial podem determinar normas por decreto com vista de verificar a saúde, sempre a saúde. Muito bem, mas se eu analisar o artigo 24, inciso 12 da Constituição, eu vou verificar o seguinte: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Pois bem, então aqui eu encontro que tanto o prefeito, quanto o governador, quanto o presidente da República podem legislar sobre a saúde. Então todos podem baixar decretos sobre a saúde. Isso é uma concorrência. Todos podem concorrer, todos podem baixar o decreto. Mas eu vou verificar agora o artigo 196 da Constituição da República. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Portanto, o objetivo é reduzir o risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Observaram? Então agora nós vamos analisar. Analisando esses artigos da Constituição da República, vamos verificar claramente que o presidente da República, os governadores e os prefeitos municipais podem legislar sobre a saúde. Pois bem, ora, se a Constituição da República protege os direitos sociais,
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho. E se a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, conclui-se que na competência concorrente prevalece o quê? A norma maior abrangência em face dos interesses e garantias constitucionais, que é o direito à vida. Portanto, se eu tenho um decreto que proíbe, não pode sair, isolamento social, não abre o restaurante para atender o povo e sim delivery, aí aparece um outro decreto. Não, pode atender o pessoal na mesa. Olha, como? Há um conflito. E como eu resolvo isso? Qual é a norma de maior abrangência? Não é abrangência territorial, é a abrangência que vai proteger o cidadão. A norma que mais protege o cidadão é aquela do isolamento social. Então, independentemente se o decreto é municipal e eu tenho um decreto estadual, não é a hierarquia das leis que vai determinar, porque ambos são decretos. O que determina a lógica é qual que tem o maior poder de abrangência para evitar, diminuir o risco à saúde. Então, eu vou prevalecer um decreto municipal que está protegendo mais a população do que um decreto estadual. As normas são as mesmas, ambos são decretos, mas a eficácia é de acordo perante a saúde, de acordo com a Constituição. E a Constituição visa a diminuição do risco à saúde. Então vai prevalecer aquele decreto que abrange, que tem o maior poder de proteção à sociedade e ao indivíduo. Assim, a norma de maior abrangência significa aquela que mais protege o cidadão, isto é, aquela que determina o isolamento social para a redução do risco da doença e de outros agravos, protegendo a vida, o maior bem jurídico tutelado. E assim, nós ficamos com a pergunta: quem sabe agora o Poder Executivo e o Poder Legislativo valorizem e invistam para o orçamento maior para a área da saúde, inclusive aplicando recursos para a ciência, para os pesquisadores que tanto sofrem nos laboratórios quietos, com mal remunerados e sem insumo para suas pesquisas. Quem sabe agora há uma maior valorização, ok? Espero ter contribuído com a reflexão no dia de hoje, com esse material para os meus alunos, quer do curso de odontologia do Unifunvic, quer do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, e para todos. Confira comigo no IGTV do meu Instagram e também no meu canal do YouTube e curta aquelas aulas ou videoaulas para que mais tarde trarei outros raciocínios e reflexões sobre as legislações brasileiras. Até mais!